Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui o pastor Sérgio, estamos aqui para compartilhar um pouco mais daquilo que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações. Esse é o nosso segundo vídeo devocional, hoje é 28 de junho de 2020 e nós vamos tratar nessa noite sobre um assunto, o tema Deus deseja mudar as nossas vidas por inteiro. Nós vivemos hoje em tempos de mudança, de transformação, O mundo todo foi abalado por essa pandemia, por esse vírus, pelo coronavírus. Esse vírus ele atingiu mais de 200 países, Hoje os números do coronavírus são 10 milhões e 200 mil infectados quase, no mundo todo. Nós temos 502.947 mortos com essa doença no mundo, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós também temos boas notícias. No mundo todo nós temos mais de 5 milhões e 169 mil pessoas que já foram recuperadas, já se recuperaram desse vírus. Os números aqui no Brasil também são bem preocupantes. No Brasil nós temos 1.368.195 casos confirmados. Infelizmente, no Brasil nós temos 58.314 mortos. Mas também nós temos boa notícia. Nós temos no Brasil 757.462 recuperados no dia de hoje, 28 de junho. E nós rogamos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e que essas coisas passem o quanto antes. Mas como eu disse, nós vivemos um mundo de transformação, num mundo de mudanças. E todos os anos nós normalmente nos reunimos em nossas casas, em nossas igrejas, no dia 31 de dezembro, para a gente fazer planos para o ano seguinte. E no dia 31 de dezembro de 2019 não foi diferente. Nós nos reunimos e começamos a fazer planos para o ano de 2020, planos em nossas igrejas, nossas famílias, nossos planos pessoais. E aí quando chegou no fim de fevereiro, início de março, nós fomos impactados pelo vírus aqui no Brasil. E aí tudo começou a ser transformado. A nossa vida ela corria normalmente e com o surgimento desse vírus, as coisas mudaram totalmente. A vida mudou, a rotina foi transformada, as nossas vidas, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver foi totalmente transformado. E muitas pessoas ficaram pensando, e agora? O que fazer? Como vamos viver? O medo e o pânico tomou conta de muitas pessoas, mas hoje, dia 28 de junho, já se passaram mais de 3 meses que começou os casos de coronavírus no Brasil. E às vezes a gente ainda se pergunta, mas e aí? Como serão as coisas? Como a gente vai voltar à normalidade? Eu acho incrível uma passagem bíblica lá de Tiago, no capítulo 13, versículo 13, no capítulo 4, do versículo 13 ao 15, quando Tiago ele fala algo que eu acho muito importante para a gente nesse momento. A Sociedade Bíblica Brasileira dá o título para essa passagem bíblica, de A Falibilidade dos Projetos Humanos. E realmente, irmãos, pensando em tudo que está acontecendo, a gente vê quão falhos somos nós, quão pequeninos nós somos diante de Deus, diante da vida. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que refletir muito sobre essas coisas. E Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Ora, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa passagem, irmãos, ela fala justamente a respeito dos planos que nós fazemos. Nós, às vezes, planejamos as nossas vidas, o nosso futuro, e eu não estou dizendo aqui que é errado fazer planos. Mas a gente faz planos, mas as coisas verdadeiramente acontecem de acordo com a vontade do Senhor. Essa pandemia ela surgiu justamente para nos mostrar que nós não temos controle sobre nada em nossa vida.
Existem histórias na Bíblia fantásticas, histórias de mudança, de transformação. A gente tem a história de Moisés, a história de José, a história de Abraão, a história de Jacó, a história de vários homens e mulheres que foram transformados totalmente pelo Senhor. Mas existe uma história em especial que eu gosto muito e eu queria compartilhar com você. É a história de Saulo de Tarso, um perseguidor, um homem que perseguiu a igreja de forma muito severa. A palavra do Senhor diz que esse homem ele foi transformado de perseguidor a realmente um servo fiel do Senhor. A Bíblia diz que Saulo de Tarso era um fariseu rigoroso, era um cego pela religião. Esse homem, ele assolava a igreja, ele participou, ele contribuiu para a morte de um homem. E esse assassino, esse homem que assolava a igreja, teve um encontro verdadeiro com o Senhor e teve a sua vida totalmente transformada. E aí eu fico às vezes percebendo, irmãos, que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa vida é totalmente mudada, a nossa vida é totalmente transformada. Porque o Senhor, só Ele tem o poder de operar essa transformação. E como a gente vai ver, como isso aconteceu na vida de Paulo, como Paulo ele foi transformado. Paulo ele se deixou transformar porque ele se entregou por inteiro. Ele deixou que Deus mudasse completamente a vida dele. E às vezes nós não nos entregamos por inteiro. Por isso o Senhor ele não consegue, às vezes, transformar a nossa vida da forma como Ele gostaria. E aí eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. Você tem se deixado transformar por aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida? Pelo poder que a palavra de Deus tem para mudar a sua história? Você tem se deixado transformar? Você tem percebido que há uma necessidade de transformação na sua vida? E como você pode se deixar transformar? Eu te digo, entregando a sua vida assim como Paulo fez, por inteiro. Só assim o Senhor será capaz de transformar a sua vida. Paulo, ele não apenas se tornou um ouvinte negligente, mas ele se tornou um servo praticante. Às vezes a gente fica pensando que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem aquilo que Deus tem para falar, se emocionam, choram, se sentem comovidas, mas que logo em seguida continuam a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Existe uma passagem bíblica lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: nós devemos nos apegar com mais verdades, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, essa é uma grande verdade. Devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que dessa forma nós não venhamos a nos desviar. Nós temos que nos deixar transformar por inteiro pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. E não é fácil, não é simples. Eu não estou falando aqui como uma pessoa perfeita, que vive de forma perfeita, não. Eu sou um pecador, assim como qualquer outro. Mas louvado seja o nome do Senhor, que hoje eu posso dizer que sou um pecador remido pelo sangue do Cordeiro. E é esse Cordeiro que transformou a minha vida e que continua transformando a minha vida, que quer mudar a sua história. Paulo ele fala sobre quem ele era antes da transformação operada pelo Senhor Jesus. Em Filipenses, no capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz que ele era um fariseu zeloso, ele era irrepreensível em relação ao cumprimento da lei do Senhor. Mas Paulo, infelizmente, ele estava muito longe de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Paulo se deixou transformar pelo Senhor. E aí eu te faço uma pergunta novamente. E você? Onde você está? Você está próximo do Senhor? Você está com o coração aberto para ouvir a sua voz e se deixar transformar por Ele?
Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas como eu posso me deixar transformar? Como eu posso deixar que Deus opere na minha vida? Irmãos, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A internet, as redes sociais estão cheias de mensagens do Senhor para abençoar a vida de todos aqueles que quiserem ouvir. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está disponível em todo lugar. É o livro mais vendido no mundo. Você pode ter acesso na internet, através do seu celular, ela em papel. Você pode ler, meditar sobre a palavra dela, e é essa palavra que transforma. É essa palavra que muda a nossa vida. Não tem como nós termos um encontro com o Senhor e continuarmos sendo da mesma forma como nós éramos. Deus, Ele nos transforma por completo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo, ele não diz aqui que parte, diz que tudo se fez novo. Essa é a transformação que Deus quer operar na minha vida e na sua vida, na nossa vida. Porque você que está me ouvindo, você é um escolhido do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando a respeito de Paulo, que era Saulo de Tarso, e que se transformou em Paulo, o grande apóstolo. Diz assim, Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e para os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre sofrer pelo meu nome. Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele deseja falar com você, transformar a sua vida. Você é um escolhido do Senhor. Mas para isso, nós devemos tomar uma atitude. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 2, no capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Abrir mão de nossa própria vida, de nossos próprios interesses. Esse é um dos primeiros passos a serem dados por aquele que deseja ser transformado pelo Senhor. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor, Ele nos chama para sermos luz, para iluminarmos onde há trevas, para sermos sal, para darmos o bom sabor àqueles que estão com a vida totalmente destemperada, sem o sabor do Senhor, sem o sabor que só Deus pode dar. A palavra do Senhor diz em Atos 1:8, mas vós receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Sermos testemunhas de Cristo. Eis a transformação que Deus quer operar na minha vida e na sua vida. Que o Senhor possa transformar a sua vida, assim como Ele transformou e continua transformando a minha vida. Que Deus, Ele possa falar ao seu coração aquilo que as minhas palavras não conseguem. Que o Espírito Santo do Senhor possa mudar a sua vida por completo. Eu gostaria de terminar com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e por tudo que Ele há de fazer, não só na minha vida, mas pelo que Ele há de fazer na sua também. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui para falar do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa falar ao coração de todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor para abençoar a vida das pessoas. Não que eu seja merecedor ou seja perfeito, mas que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, nos usa para que o seu nome seja glorificado através de nós. Essa é a oração que nós fazemos
em nome de Jesus, que vive e reina. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo encontro, querendo Deus. Louvado seja o nome dele.